Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus, eu me sinto honrado de poder estar aqui ministrando mais um dia a palavra de Deus ao seu coração. Amém? Pessoal, estarei abordando um assunto hoje muito importante, a qual Paulo escreve para a igreja de Éfeso. E eu vou estar lendo aqui para vocês Efésios 4, e eu creio que vai ser muito edificante ao seu coração. Amém? Fique até o final, ouça toda essa mensagem, pois eu tenho a certeza que você será edificado. Olha só o que a palavra de Deus diz a respeito da unidade no corpo. Paulo diz assim: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, a qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, e nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor: não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo, e não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará com a sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos
e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Amém? Pessoal, é muito lindo porque a gente vê aqui Paulo dizendo claramente a maneira que um cristão deve comportar-se, como um cristão deve andar. Então o capítulo 4 começa com Paulo falando sobre como o cristão deve de fato andar aqui neste mundo. Olha só do 1 ao 3. Portanto, como prisioneiro no Senhor, ele estava preso. Suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes, amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor e façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito de Deus, ligados pelo vínculo da paz, a paz que Deus concede a nós. Amém? O apóstolo diz que nós devemos andar de maneira digna, de acordo com a nossa vocação. Aqui nós aprendemos duas coisas muito importantes. A primeira é que como igreja somos chamados, temos uma vocação. E a segunda parte importante é que existe uma maneira digna de seguir esse chamado. Nós costumamos pensar em vocação como algo que fazemos bem, quase que naturalmente, não é verdade? Esse é o sentido do termo que é usado mais frequentemente. Porém, na palavra aqui, o termo vocação, quando a gente subtrai do texto grego original, se chama klesis. Vou colocar aqui a palavrinha para você. Klesis significa um chamado, uma convocação. E quando Paulo diz que temos uma vocação, não está falando que fazemos algo bem. Ele está falando, na verdade, que Deus nos chamou para algo. Amém? Com esse entendimento sobre a vocação, pessoal, o que podemos dizer? Com certeza é que, como igreja, fomos chamados para fazer discípulos de Cristo. Essa é a minha e a tua vocação. É ensinar o próximo. Além disso, Paulo pede aos leitores aqui que andassem de maneira digna da vocação com que foram chamados. Ou seja, existem duas formas aqui de responder a esse chamado. Uma, digna, outra, indigna. Não existe outra. Ou você serve a Deus dignamente ou indignamente. Então nós precisamos entender e atender ao chamado do Senhor para as nossas vidas. O quê? Obedecendo a Deus em todo o tempo. Além disso, Paulo aqui também diz que precisamos andar com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Lembra lá do fruto do Espírito Santo de Deus em Gálatas? É isso que nós temos que ser praticante. Guardando sempre o quê? A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que o apóstolo nos instrui aqui é que nós devemos andar em paz com as outras pessoas, não em guerra. Evitando o quê? Contendas, evitando os desentendimentos. Então, pessoal, a igreja precisa de unidade em amor, não de divisão contenciosa. E depois ele fala sobre a distribuição dos ministérios. Olha o que Paulo fala também, lá a partir do verso 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. A primeira coisa que ele diz aqui que é muito importante a gente analisar é que Deus quem distribui esses chamados ministeriais, não é o homem. O profeta põe a mão e unge a pessoa a mando do Senhor. É Deus que escolhe uma pessoa para ser pastor, é Deus que escolhe uma pessoa para ser evangelista, é Deus que escolhe alguém para ser profeta. Amém? Então, isso daí a gente tem que deixar muito bem claro. Os chamados ministeriais é Deus que distribui. E ao falar que Ele mesmo de uns para apóstolos, outros para profetas e assim por diante. Amém? Paulo deixa muito claro que essa é a organização feita por Deus, da maneira que mais lhe convém. Então pertence a Deus escolher quem Ele quer. A gente só tem que obedecer. Então ele também diz que essa diversidade de ministérios serve para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Para que cheguemos o que é a unidade da fé. Então, a partir do momento que eu recebo esse chamado do Senhor, não é para a minha glória, não é para o meu reconhecimento somente, não é para mim se vangloriar, não é para mim aparecer, não, pessoal, é para a edificação do corpo de Cristo. Tem uma função. Amém? Eu tenho que ser humilde o suficiente para entender que eu sou o menor no reino de Deus. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Ou seja, tudo que Deus concede ao homem é para servir e não para ser servido. Então, se eu sou evangelista, eu estou sendo levantado e preparado para servir o corpo de Cristo.
Glórias a Deus? Então, é isso que a gente tem que entender. Os ministérios de Deus para nós não existem para nos servir, pessoal. Não existe. Amém? O profeta, o mestre, o pastor, o evangelista é para servir o povo e não para ser servido pelo povo. Amém? Para cumprir os propósitos do Senhor. Se somos chamados para sermos pastores, é para a glória do Senhor. Se somos chamados para sermos profetas, é para a glória do Senhor. Se somos chamados para evangelista, é para a glória do Senhor. Amém? Então vamos lá. Olha as direções claras que o Paulo está dizendo aqui para a igreja. Paulo dá algumas direções claras aos seus leitores, que somos nós hoje. Ele fala, por exemplo, que não devemos andar como andam os gentios. Olha o que ele diz aqui no verso 17. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Sabe essas doutrinas que vai sendo criada no mundo, né? Um monte de acréscimo que as pessoas vai... Tome cuidado, Paulo está dizendo desde aquele tempo. Andar com Cristo é ir na contramão do mundo. Não andamos mais conforme o curso do mundo, igreja. Não seguimos mais os padrões do mundo. Não aceitamos o que o mundo aceita. Pelo contrário, nós vivemos para o Senhor. Ser cristão é viver no mundo sem fazer parte dele. Mas como assim? Pessoal, não temos como nos separar do mundo, eu sei disso, mas também não podemos nos conformar com ele, descer a goela abaixo, aceitar todo tipo de legalismo, não podemos. Precisamos sempre nos lembrar que estamos aqui, mas não somos daqui. Olha o que Jesus diz lá em João 17, que eu vou ler para vocês a partir do verso 9, olha a profundidade do que Jesus diz. Minha oração... Lembrando que isso aqui é uma das últimas orações de Jesus, últimos momentos de Jesus na terra. E ele levanta para o céu para falar com Deus, Pai, e ele fala as seguintes palavras: a minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, ó Pai, e tudo que é teu pertence a mim. E eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença. E enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmo. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, olha, presta atenção, como eu também não sou. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade. O que é a verdade aqui, igreja? É a tua palavra. Assim como tu me deste e enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo também. E eu me entrego como sacrifício santo por eles. Olha o que Jesus está dizendo. Para que sejam consagrados na verdade. Eu não te peço apenas por estes discípulos meus, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Está falando de nós, pessoal. Jesus está citando eu e você. A minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Amém? Glórias a Deus. Você consegue compreender a profundidade das palavras de Jesus? É muito importante para que eu e você não deixemos nos levar pelos atrativos deste mundo. Muita gente está caindo, pessoal, pelos atrativos. E não é só pelas coisas ilícitas, não. Pelas coisas lícitas as pessoas estão caindo muito mais. Porque as coisas ilícitas, muitas das vezes nós criamos defesas, mecanismos de defesa para isso. Não, eu não roubo, eu não minto, né? Eu não dou falso testemunho, eu honro meu pai e minha mãe, mas e as coisas lícitas? E as pessoas que estão deixando os atrativos lícitos, né, tomar conta de si, tomar conta do teu tempo, roubando o nosso tempo para com Deus, roubando o nosso tempo de comunhão com Deus. Hoje está muito forte isso. Então, para que não vacilemos entre dois caminhos, andamos com Cristo e morremos para o pecado. As coisas velhas, pessoal, se passaram e nascemos agora para uma nova vida. E esta nova vida não abre mais espaço para o padrão do mundo. Amém?
É difícil, porque você tem que saber separar as coisas. Então Paulo continua dizendo, a partir do verso 22, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Ou seja, devemos abrir mão de nossa vida antiga para vivermos agora para o Senhor. Aquilo que fazia sentido antes de conhecermos a Cristo pode não fazer mais sentido agora que renascemos em Cristo. É por isso que a conversa de Jesus com Nicodemos lá em João 3 é tão intensa. Jesus está dizendo para Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. E ele pergunta, mas como que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Nem viva mais ela é. E ele fala assim, você tem que nascer no Espírito. É no Espírito que você vai nascer de novo. Toda a nossa antiga maneira de viver fica para trás agora, quando nós encontramos a Cristo. Nada mais importa, tudo o que tem algum valor para nós está agora em Cristo Jesus, o que Ele ensina através da sua palavra. Amém? E olha só, Paulo também é muito enfático ao dizer no versículo 27 que não deis lugar a quem? Ao diabo. É comum pensarmos nas bênçãos de Deus, na graça de Deus, na presença do Espírito em nós e em tudo o que Deus pode fazer por nós. É verdade, é uma visão agradável isso, louvável, pois sabemos que Deus é amor e tudo o que Ele faz é bom, como a palavra diz, tudo é perfeito, bom e agradável. Mas com isso, corremos o risco de nos esquecermos que existe um inimigo que anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Não podemos ser inocentes ao ponto, pessoal, de pensarmos, que apenas Deus é que pode ter espaço em nossas vidas. Pelo contrário, o diabo está rondando, esperando apenas um momento em que damos lugar para ele, e o objetivo dele é ter um lugar em nossas vidas para cumprir a sua função, o que ele deseja: roubar, matar e destruir. Nada mais do que isso. Então, por fim, Paulo fala sobre o Espírito de Deus em nós. Olha o que ele diz no verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selados para o dia da redenção. O Espírito Santo nos é dado quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Você já fez esse ato, como Jesus ensina, de você publicamente levantar sua mão, humildemente, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, nada mais do que Jesus, e entregar a sua vida e querer nascer de novo em Jesus, ter o nome escrito no livro da vida? Amém? Se você nunca fez isso, você tem a oportunidade de fazer. Procure uma igreja, procure um pastor, Apresente-se diante do Senhor e faça esse ato para você ser salvo. Ele é o penhor da nossa herança em Deus, Jesus Cristo. Então, a partir do momento que recebemos o próprio Deus em nossas vidas, permitindo que Ele faça morada em nós, não podemos mais entristecê-lo, pessoal. Precisamos andar em seus caminhos. Como que a gente anda nos caminhos do Senhor? Obedecendo a palavra. Fazer com que Ele se sinta à vontade em nós. Para isso, o coração tem que estar limpo. Para isso, nós temos que ter uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de oração, uma vida de jejum. Amém? Precisamos andar em seus caminhos. Então, por isso, a antiga vida, o que nós fazíamos no passado, não podemos mais fazer, praticar, deve ficar tudo para trás, para que possamos viver agora esta nova vida em Deus. Se tentarmos viver a nova vida e também a velha ao mesmo tempo, vamos entristecer o Espírito Santo de Deus e não vamos cumprir o nosso chamado. Amém? Então essa é a palavra de Deus ao seu coração nesse dia, que eu e você possamos meditar nela e possamos praticar a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.